Tiago, capítulo... Pode deixar esse fundo aí, pode deixar o fundo bem baixinho. Tiago 4, 2. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Pode glorificar. Glória a Deus. Cobiçais e nada tens. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tens. Por que não pedis? Por que não pedis? Por que não? Senhor, nos ensina a pedir. Nos ensina a orar, Senhor. Ensina a igreja, Senhor, a fazer essa prática de oração. Nós sabemos, ó Pai, que quando nós não oramos, nós pecamos. E nessa noite, continua falando conosco através, ó Pai, do poder que há em alguém que ora, numa mulher de oração, num homem de oração, numa criança, num jovem. Fala com a tua igreja. Continua falando, Espírito Santo. Amém. Senta dando glória a Deus. Eu estava vendo algumas pesquisas na internet, pesquisas realmente verídicas, né? Falando sobre a oração. Alguns médicos falando de algumas pesquisas que fizeram alguns pacientes, algumas universidades e também mesmo cientistas falando sobre o poder da oração. E dizem eles que a oração ela tem benefícios biológicos e neurológicos na vida daqueles que praticam. Segundo uma pesquisa, 12 minutos de oração, quando uma pessoa começa a orar por 12 minutos, vai ter uma alteração na perfusão cerebral, aumentando o fluxo sanguíneo dessa pessoa. Isso é comprovado. E aí a pessoa ela sai do modo estresse, se ela está em um estresse elevado, e ela entra no modo regeneração, começa a regenerar suas células, e essa prática de oração vai reduzir o metabolismo da pessoa. E a frequência cardíaca também abaixa, a pressão arterial e a frequência respiratória. Tudo se normaliza numa pessoa que ora 12 minutos, apenas 12 minutos. Também, segundo alguns pesquisadores, a oração ela diminui marcadores inflamatórios e melhora a resposta no sistema imunológico, reduzindo os níveis de cortisol. Para quem não sabe, o cortisol é o hormônio do estresse. Então, uma pessoa estressada, ela tem que ter a prática da oração. Quando você vê uma pessoa que não é estressada, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela está com uma prática de mais de 12 minutos. Glória a Deus. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim, já sei quando você está estressado. Entendeu? É a pesquisa está dizendo. Então, por que eu estou trazendo isso nessa noite? Porque eu quero pregar nessa noite, nós falamos sobre, a minha última pregação foi sobre o pecado de não orar, e hoje eu quero falar com vocês os tristes resultados de não orar. Então, qual que é o resultado de eu não orar? Se eu não orar, o que acontece segundo a Bíblia? Nós vamos ver segundo a Bíblia. E aí eu escolhi esse texto, que pode ter muitos outros textos, mas eu escolhi justamente esse texto, que eu quero que vocês, normalmente, vamos ler todos juntos. Olha lá, 1, 2, 3. Cobiçais. Vamos lá. Por que não? Por que não? Então aqui está bem claro. Então, quem não ora, aqui está dizendo que a gente cobiça. E esse mundo que a gente está vivendo é um mundo de cobiça. O mundo da internet, o mundo do Instagram, é um mundo que quando você entra e aquela tela enche os teus olhos, se você não estiver um pouco conectado com as coisas de Deus, você vai cobiçar. Você vai querer aquilo. O fator do Instagram, das redes sociais hoje, elas estão em logaritmos que induzem você a comprar algo, a você querer algo.
né? Tanto é que quando você vê uma foto bonita, aquilo te cobiça. Quando você vê uma propaganda bonita, então eles estão, a IA hoje ela está cada vez mais, mais atualizada para fazer com que os teus olhos, que você compre pelos olhos, que você se endivide, que você começa, aquilo te atrai, aquilo te seduz. E aqui, esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 2, está dizendo: cobiçais e nada tendes, mas sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. Esse combateis e guerreais eu vejo muito na luta diária, que você trabalha, você faz, eu vou querer aquilo, eu vou querer aquilo, eu vou querer aquilo. Você parece que está vivendo por causa daquilo. As pessoas estão vivendo porque elas querem ser ricas, né? Então muitas vezes você tem aquela ambição, assim, eu quero ser rico, eu quero vencer na vida, eu quero dar uma casa melhor para meus pais, eu quero, não que isso seja errado você vencer na vida, mas a tua prioridade não é mais fazer a vontade de Deus. A prioridade do homem não é fazer a vontade de Deus, mas quando ele tem um encontro com Cristo, as coisas mudam, né? Ele vê que a prioridade dele é outra, ele vê que ele está se cansando, que ele está se desgastando, e o que o Senhor quer não é que você se mate, não é que você chegue e conquiste tudo e depois você não conquistou o melhor, que é o coração de Deus, fazer a vontade do Pai, amém? Ou seja, você conquista e vai para o inferno. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É isso que Tiago vai nos levar agora a esse texto, dizendo assim: vocês estão cobiçando, vocês estão querendo coisas dos outros. O que é cobiça? É querer aquilo que o outro tem. Vocês estão invejosos, vocês são gananciosos, e vocês não estão sabendo pedir, né? No versículo 2. No versículo 3 ele continua, mas não é a ênfase, mas vamos no versículo 3 só para dar um entendimento da palavra. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Vocês não estão sabendo orar. Vocês estão sabendo, vocês entram, é como o que Tiago estava dizendo para a igreja assim: vocês vão para a igreja para pedir o carro, vocês vão para a igreja para pedir a casa própria, vocês vão para a igreja para pedir que o seu negócio prospere. Vocês não estão sabendo, vocês não estão sabendo orar, vocês estão pedindo mal. Não é assim que o Pai ensinou vocês. O Pai ensinou a agradecer o pão de cada dia. Vocês estão indo com a intenção de ir para a igreja, fazendo da oração uma arma para vocês conquistarem as coisas materiais. E não é assim. Não é desse jeito. Vocês estão cobiçando, vocês não estão tendo nada. Mas eu quero que vocês obtenham através da oração as coisas que Deus quer que vocês tenham. Amém? Queridos, o que Deus quer é que vocês saibam pedir. Mas não peçam para os seus deleites. Não peçam, eu quero porque o relógio do Neymar, eu quero o relógio do Neymar. Não, eu quero a camisa do Neymar, eu quero aquele tênis do Neymar, eu quero né? Eu estou falando esse exemplo porque a garotada é assim, mas quantos de nós, como adultos, muitas vezes nos comportamos igual essas crianças? Queremos. E o querer é desejo nosso, é desejo da nossa alma, do nosso coração. Mas o que Deus quer é que nós peçamos para Ele. Imagina você chegar para Deus: Deus, eu quero uma camisa do Neymar. Faz um mal? Não, você tem que pedir. Eu quero o tênis do Neymar. Mas tem muita coisa melhor do que isso para pedir, amém? Glória a Deus. Era o que eu acho que Tiago queria passar para a igreja. É que a falta de oração às vezes nos rouba as bênçãos que Deus já tinha intenção de nos dar. E às vezes se a gente tivesse pedido antes, a gente tinha recebido. A gente está cobiçando tantas coisas, mas a gente não pede em oração muitas vezes. Ou às vezes a gente pede mal. A gente pede para o nosso deleite. Deus tem bênçãos para nos dar. Olha para a pessoa que fala assim: Deus tem muita bênção para te dar. E aí quando você fala assim, pensa numa bênção que você quer. Pensa numa bênção. Eu não quero dar profetada aqui, mas 90% do que pediram aqui é coisa material.
E às vezes Deus não quer te dar isso. Às vezes Ele te dá porque você está pedindo isso, mas Ele não quer te dar isso. Porque as bênçãos que Deus nos dá, elas são espirituais nas regiões de Cristo Jesus. As bênçãos que o Senhor tem para a igreja, elas são espirituais. Amém? Eu tenho certeza que você pediu aí, eu fiz um rápido, não estou te julgando, não é para isso o culto, mas assim, Senhor, eu quero ganhar meu filho para Jesus, eu quero ganhar meu pai para Jesus, eu quero ganhar minha mãe para Jesus, eu quero ganhar... Raramente a gente pensa nessas coisas, que era para a gente pedir. Você está entendendo? Eu quero ganhar minha família para Jesus. Eu quero ganhar aquela pessoa que trabalha comigo para Jesus. Deus tem para nós, por isso que Ele está dizendo, vocês não sabem pedir, eles estão pedindo um mal, cara. Por quê? Porque quem faz a vontade de Deus, Deus dá além do que você possa pedir ou imaginar. Então esse carro que você pediu, essa motinha elétrica que você pediu, não sei, esse emprego que você pediu, quando você faz a vontade dEle primeiro, em ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para poder agir no lado espiritual, Deus vai te dar além. Posso ouvir uma glória? Você não vai nem pedir, porque o pai conhece o filho. Quem é pai aí? Dá uma glória. Quem é mãe? Você não sabe o que teu filho precisa? Antes mesmo dele pedir? Então Deus sabe o que você precisa. Mas Ele quer ouvir da tua boca, realmente. E muitas vezes, o filho surpreende o pai quando o pai fala assim, ele vai me pedir esse tênis. Aí o filho fala assim, pai, eu não queria esse tênis. Eu gosto muito desse tênis, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Amém? A gente não sabe pedir. Por isso que no começo do culto foi assim, vamos orar? Vamos orar, porque a gente precisa entrar nessa conexão que a gente às vezes deixa de orar, mas quando a gente ora, a gente não sabe orar. A gente assim, fala, vamos orar, mas quando a gente orar, se não orar é pecado, né, pastor? É pecado. E se orar errado também, porque a gente ora errado. E o Senhor está dizendo aqui que a gente tem que saber pedir. E o Tiago, ele vai continuando, olha só, Tiago 5, vamos para Tiago 5, versículo 13. Em Tiago 5, versículo 13, assim, agora ele tá levando a igreja, realmente, o que a gente tem que orar. Olha o que a gente tem que buscar. Aí o Tiago está vendo igual a casa do pai aqui, né? Tem gente enferma na igreja. O pastor Tiago está lá, o pastor Tiago fazendo. Aí o Tiago chega no púlpito e fala isso, ó. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Ele vai exaltando a igreja, aí ele vai continuando no 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam sobre ele ungindo em nome do... Aí ele vai no 15. E a oração, a fé, salvará e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam... Ele vai cirúrgico. Tiago vai cirúrgico. Está alguém triste? Vamos cantar louvores. Está alguém passando aflição? Vamos orar. Se alguém enfermo, chame os presbíteros. Para você ter uma ideia, aqui o presbítero quer dizer pastor, tá? Pastor da igreja. Chama o pastor da igreja, irmão, para orar. A função do pastor é orar também pelos enfermos da igreja. Amém? Posso ouvir uma glória? Essa é a função. Se tem alguém enfermo aqui, vamos lá, sobre a Camille. Camille, levanta a mão, Camille. Glória. Pastor, eu estou enfermo. Ó, vai comprar um Doril. Estou com dor de cabeça. Compra Doril. Aí a Manu levanta a mão também. Está enfermo? Levanta a mão. Estou enfermo, pastor. Vai pronto-socorro. Não, cara. Primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Trazer para o pastor. É os pastores, é os presbíteros.
É isso que está dizendo a palavra. Mas a gente só vai avisar o pastor depois que está internado. Pastor, internou. Oxa! Como assim? Está internado, aí o pastor tem que arrumar o... Porque você não estava sabendo. A igreja tem que se posicionar, a gente tem que saber pedir. E a gente tem que... E os tristes resultados de não orar é isso. O enfermo fica mais enfermo, interna, e às vezes até morre. Aí o pastor vai fazer o velório lá. Eu nem sabia que ele estava enfermo. Quando eu vi, já estava internado na UTI. Por que você não avisou a irmã? Não deu tempo, pastor. Os pastores têm que orar. Está alguém enfermo, irmão? Procure os pastores da igreja. Glória a Deus. E aqui não está dizendo que o pastor que ele tem que... Volta no 14 para mim. Que ele tem que adivinhar. Ele está perguntando: está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros. Chame o pastor. Chama o pastor Paulo, chama o pastor Alexandre, chama a pastora Carol, chama o pastor Adriano. Chame! Pastor, está enfermo. E aí o que o pastor tem que fazer? Pegar o óleo, Bíblia, e ungir. É isso que está dizendo aqui, mano. Ungindo em nome do Senhor. E aí no 15, e a oração da fé. Você está entendendo como começa Tiago? Ele fala que não sabe pedir. E aí ele está falando agora que a igreja está doente. E agora ele está dizendo que quando a igreja está doente, tem que chamar os pastores, tem que chamar os líderes, tem que chamar o presbítero para orar. E é por isso que muitas vezes a gente se perde, porque a bênção, muitos crentes estão morrendo prematuramente. Por quê? Só porque não oram. Porque não ora. Quem não ora, irmão, tem a tendência de piorar, ficar doente até orar. E piorar, internar e morrer. Vamos ver isso na Bíblia? 2 Crônicas 16, 12 a 13. As tristes realidades de quem não ora. Em 2 Crônicas tem uma historinha muito legal. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa. Tá? Asa é o nome do camarada, tá? Não é que caiu Asa. Não, Asa é o nome do camarada. Doente dos pés. Então ele teve uma enfermidade aonde? Nos pés. O nome dele era Asa. A sua doença era em extremo grave. Eu não sei o que tinha nesses pés. Talvez ele era diabético e cortou. Começa no pé, né? Agora corta uma unha, cortou, já era, né? Aí começa. Vamos supor lá que ele estava lá. Contudo, na sua enfermidade, o que ele aconteceu? Não recorreu ao Senhor, mas confiou nos... Olha o erro, a Bíblia ela é clara. Quando o Tiago diz, tem alguém enfermo, chame os presbíteros, para que não aconteça isso. Porque Asa, ele está ali, cara, ele sabia, ele não foi no Senhor, ele não recorreu ao Senhor, ele confiou nos médicos. Ele falou assim, primeiro eu vou lá para os médicos, eu tenho como esse lugar. O que acontece? Olha lá no 13. Descansou Asa com seus pais, morreu. Ele morreu, irmãos. Por quê? Porque justamente ele não orou. Ele não consultou o Senhor, consultou os médicos. Será que a gente não é assim muitas vezes? Já deu aquela... A gente já sabe o remédio certo. A gente já tem o médico certo. A gente já tem o farmacêutico certo. E o que Deus quer, irmãos? Eu não estou dizendo aqui que crente não morre. Pelo amor de Deus, cara. Tem enfermidade que é para a morte mesmo, né? Não vamos ser... Eu estou dizendo que às vezes tem enfermidade que o Senhor quer ver como está o teu coração. A tua posição. Amém? Amém. Posso ouvir uma glória? Quem está entendendo a palavra dessa noite? E muitas vezes acontece isso. Também em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, tem outra historinha de alguém que não orou. 2 Crônicas 10, 13, ó. Dura resposta lhe deu o rei, porque o rei Roboão desprezará o conselho dos anciões. E lhes falou segundo o conselho do jovem, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda... Não acho que eu não tenho errado, cara. Vê 1 Crônicas 10, se é esse. Isso. É isso aí. Saul. 1 Crônicas 10. Obrigado, Mateus. Assim morreu
Saul. Saul fez o quê? Morreu. Saul? Por que Saul morreu? Uma das causas. É lógico que Saul se pegou a espada, se matou. Por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado cometido contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Ele foi consultar uma necromante, uma médium. Ele foi lá e consultou essa feiticeira em vez de consultar o Senhor. Olha o 14. E não ao Senhor, ele consultou uma necromante, ele consultou uma feiticeira e não consultou a Deus, ele não orou a Deus. A transgressão, o pecado, faz com que você se afaste, que você não busque mais as coisas de Deus, que você peque e você consulte o quê? Eu vou saber o que aquela mãe de santo está dizendo, eu vou agora entregar aqui minha mão para necromante ler, né? Para cigana, ou seja, ele fez aquilo e por isso matou e transferiu o reino de Davi, filho de Jessé. Então, uma das consequências da morte de Saul foi o quê? Ele deixou de orar. Ele foi consultar uma médium. Aí tem outra história que eu vou mostrar para vocês, que muitas vezes as pessoas morrem por falta de oração. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, era para morrer. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede. Ele fez o quê? Orou ao Senhor. Esse aqui fez o certo. Ele já estava decretado a morte dele. Mas ele fez o que, igreja? Ele orou ao Senhor. Olha o versículo 3. Versículo 3. E disse: lembra-te, Senhor, eu peço-te, andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Chorou. Falou: vou morrer. Senhor, mas lembra-te. É que acontece. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Glória. Ou seja, Isaías tinha acabado de dar, estava saindo do palácio, estava no pátio. Deus falou: volta, que ele está orando lá. Há poder na tua oração. O que está morto pode ressuscitar. O que foi decretado morto na tua vida pode ressuscitar. Há poder na tua oração, meu querido. Há poder na oração. Não há impossíveis para Deus. Glória a Deus. Não há impossível para o Senhor. A Bíblia não diz que uma pessoa de oração não vai morrer. Vai morrer. Deu mais 15 anos lá. Saiu no lucro. Entretanto, eles ensinam que muitos estão morrendo antes, prematuramente. Poderiam viver mais, poderiam desfrutar das bênçãos do Senhor, se orassem. A gente vai ver vários exemplos, eu estou dando alguns aqui, mas a gente poderia dar mais exemplos de Abraão e Ló, né? Ele orou pela cidade, para que ele foi um intercessor. Na verdade, meu irmão, porque não oramos, nós perdemos muitas bênçãos, queridos. Quando nós não oramos, as pessoas ficam enfermas, as pessoas morrem. Quando a gente deixa de orar, os negócios fracassam, famílias quebram, empresas quebram. Quando a gente deixa de orar, os pobres ficam mais pobres, a miséria entra na cidade. Quando a gente deixa de orar, a calamidade, a violência aumenta mais. Eu fico percebendo que a igreja ela está caminhando e muitas vezes se esquecendo do principal, que é a oração. Está preocupada muitas vezes com números, está preocupada muitas vezes em construir grandes templos, está preocupada muitas vezes com política social, está preocupada em fazer obras sociais. Mas o que nos difere como igreja de uma assistência social qualquer? O que nos difere como igreja
de outros grupos religiosos que não são evangélicos, que fazem muito mais que a nós. O que nos difere? O que nos difere é que nós cremos na palavra e nós oramos. E se nós oramos pouco, nós estamos fracassando. Nós estamos tendo resultados tristes na nossa vida e muitas vezes com enfermidades. Porque nós deixamos de orar. E isso tem me preocupado. Porque o meu recurso primeiro não é o dinheiro, meu recurso primeiro não é o médico, meu recurso primeiro não é o remédio, meu recurso primeiro não é a farmácia, meu recurso primeiro é o Jeová Rafa, aquele que cura. É o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. E quando eu perder isso, quando eu deixar de ter esse meu recurso primeiro e deixar de dobrar os meus joelhos pelos enfermos, pela minha vida, pela minha casa, pelos irmãos, pela igreja, eu vou virar apenas um número. Eu vou virar apenas letra. E a gente, o apóstolo Paulo diz que o justo, ele viverá pela fé. E a oração nada mais é que a gente aplicar a nossa fé. Como que eu vou ser um homem de fé se o meu tempo de oração é tão mínimo que eu não consigo nem 12 minutos? Porque aqui a ciência diz que é no mínimo 12 minutos para eu desestressar. E quem ora de joelho, eu fiz até uma pesquisa que, pastor, Deus ouve qualquer oração. Não, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar sentado. Mas quem ora de joelho e faz essa posição aqui, diz que essa posição, quando você abaixa aqui, o teu córtex, isso aqui, o sangue, ele vai vir aqui, então vai desestressar mais rápido. Por isso que por isso que fala, de joelho é melhor, né? Porque quando você está de joelho e você faz essa posição, o sangue que está aqui, ele circula melhor. É algo interessante, é científico. Então, a oração, não é que a oração vai ser mais poderosa, não. É que o seu organismo, o seu corpo vai captar tão bem esse momento que essa oração vai fazer bem para você de joelho. Glória a Deus. O teu metabolismo, ele vai estar totalmente aplicado. Então, as coisas espirituais, queridos, nós devemos saber pedir, e pedir as coisas espirituais. Não tenha medo de pedir cura, amém? Glória a Deus. Você pode ser um câncer e vai se transformar numa ferida, amém? Glória a Deus. Pode ser, não tem impossível para Deus. Ore pelos teus filhos, ore na cama. Você que tem problemas de vício, ore, entregue ao Senhor. Glória a Deus. Está enfermo, chama o pastor para ungir. Glória a Deus. Eu tenho lá uns vidrinhos de azeite em casa. E toda vez que eu saio, sempre deixo no carro, 2 ou 3. Porque ainda eu vou passando, se tem enfermo, eu faço questão de orar. Faço questão de declarar a cura, de declarar a bênção. E nessa noite nós vamos declarar a cura nesse lugar. Porque nós temos que aplicar a palavra de Deus. Nós temos que ser igreja. Chega de discursos coach. Não, você não veio aqui para ouvir um coach que você vai vencer, que você vai... Não, isso daí não. É só ler a Bíblia, que a Bíblia vai te dar todo o relato de como você vai vencer. Mas a gente precisa aplicar aquilo que o Senhor deu de melhor para nós. Ter uma vida de oração. 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 Onde você for, você tem que orar. Onde você entrar, qualquer ambiente, você tem que orar. Glória a Deus. Quando você entrar, não tem ambientes que são pesados. Tem ambientes que são carregados. Tem ambientes que são cheios de demônios. Então, quando você sair, você tem que orar. Você tem que falar, Senhor, acampa os teus anjos comigo. Eu estou entrando, consigo abrir o lugar. Fala, Senhor, vai na minha frente. Senhor, que em nome de Jesus, às vezes eu entro em cenas em locais que eu sei que tem demônios. E eu falo assim, Senhor, quando eu entrar, os teus anjos vão comigo e os demônios vão ter que se curvar, porque a tua palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que é o Senhor. Então os demônios não vão ter que olhar na minha cara, eles vão ter que ficar dobrados, eu vou passar, eu vou entrar. Glória a Deus. Eu estava vindo aqui agora nessa rua,
Vocês viram ali o movimento de jovens que está ali, cheio de demônios, irmãos. Pornografia, prostituição, drogas, bebedice. Nós como igreja não podemos aceitar isso. Você não pode passar ali sem orar. Você tem que ir ali orando e falar assim, os demônios te repreendam. Aqui nessa rua não. Aqui não. Aqui tem uma igreja. Glória a Deus. Nós temos que orar, queridos. Porque o mundo jaz no maligno. Nós temos que dedicar a nossa vida de oração, porque uma vida sem oração, muitas pessoas vão ficar enfermas e vão até morrer prematuramente. Olha aí, é prematuro, irmão, não era para morrer. É bem claro, se orasse, Deus ia dar mais vida para esses homens como Asa. Ele não consultou o Senhor, ele foi consultar os médicos. E aí esse texto que fala em 1 Crônicas 10:13, a gente vê bem Ezequias, que é bem certo que o Senhor está para acrescentar anos. Amém? Amém? Ou seja, muitas pessoas não têm desfrutado da bênção do Senhor, têm morrido antes, porque não oraram, porque não buscaram o Senhor. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite é: sem oração, a obra de Deus sofre e enfraquece. O primeiro ponto que eu pus aqui, quem não ora, ele não obtém o que deveria ter, a saúde, não obtém vida, mas quem deixa de orar, a obra de Deus sofre e enfraquece. Onde está isso? 2 Crônicas 7:14. Então, se eu não oro, a obra de Deus enfraquece. Se você é obreiro desta casa e não tem orado como o Senhor quer que você ore, você tem culpa muitas vezes porque a obra está fraca. Porque ela está enfraquecida. E olha o que diz esse texto bem conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ou virei. E o que faz mais? Perdoarei os seus e sararei a sua. Querido, eu achei muito interessante que o que diz aqui, nós já pregamos esse texto, muitos conhecem de cor, mas aqui está nítido que uma igreja que não ora, a obra de Deus sofre, enfraquece. Por quê? Porque a oração é o termômetro da igreja. Eu vou repetir. Isso te confronta? A oração é o termômetro da igreja. Você sabe a temperatura da igreja pelo tempo que ela está orando. Que cada um está orando. Que você está se dedicando. Então muitos têm deixado de orar. Muitos têm feito uma oração, uma reza. Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, no céu. Senhor, obrigado por essa comida, por esse alimento, em nome de Jesus, amém. A oração é o termômetro da igreja. Quando a gente deixa de orar, a igreja, ela se torna uma mera instituição humana, enfraquecida, sem autoridade espiritual. E quando a gente ora, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Primeiramente, se humilhando, pedindo perdão, orar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus. Glória a Deus. Vou te dar mais 5 segundos para você fazer um pedido de Deus agora, não material. Esse pedido aí, o Senhor está dizendo, se você realmente se humilhar a orar, Ele está ouvindo dos céus, Ele está perdoando o seu pecado, Ele vai sarar a terra. Porque essa é a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Se você... E isso também, eu vejo aqui, se o meu povo se humilhar. O inverso também é uma verdade dolorosa. Vamos inverter esse versículo? Aqui está dizendo, se o meu povo se chama pelo meu nome. Agora vamos pôr um não. Se o meu povo não se humilhar, não orar, o que vai acontecer? Eu não ouvirei dos céus. Eu não perdoarei os seus pecados. Eu não... Vamos inverter, querido, para a gente entender melhor.
E essa verdade é dolorosa. Porque quando a gente deixa de orar, o Senhor não ouve, o Senhor não perdoa, o Senhor não sara, o Senhor não cura, o Senhor não salva, o Senhor não liberta. A igreja tem o poder nas mãos de orar, de clamar, dessa situação se reverter, dessa restauração na tua casa, na tua família, na tua área financeira, seja qual for a área familiar, no teu casamento, nos teus filhos, se você orar. Aleluia! Mas o diabo não quer que você ore. Ou pior, muitas vezes não é culpa do diabo, é a tua carne não quer que você ore. A preguiça faz com que você não ore. O frio faz com que você não ore. O trabalho, não, tem que chegar cedo, mas você não acorda cedo para orar. Ou seja, a nossa carne é a nossa maior luta para a gente não orar. A série é mais bonita, o jogo é mais importante, o Instagram, as redes sociais, as amizades, o filme, o cinema, o namoro, tudo isso rouba o nosso tempo de oração. Aí faz uma igreja fraca, uma igreja doente, uma igreja enferma, uma igreja que não tem arrependimento de pecado. A falta de oração faz com que a gente se torne uma instituição falida, uma instituição humana, enfraquecida, sem autoridade espiritual. Um homem que ora, ele tem autoridade espiritual para enfrentar qualquer demônio. Uma mulher que ora, ela tem autoridade espiritual para enfrentar qualquer enfermidade que vai na sua casa. Um homem, um jovem que ora, ele tem total autoridade espiritual para enfrentar qualquer vício, seja do sexo, da pornografia, das drogas, do cigarro, da bebida. Uma criança que ora, ela tem total autoridade espiritual para abençoar o seu lar e para se tornar uma referência de homem ou mulher de Deus nessa terra, de um verdadeiro adorador. Estamos preocupados com técnicas vocais, estamos preocupados muitas vezes com hermenêutica, estamos preocupados muitas vezes com homilética, com conceitos bíblicos, estamos preocupados em construir templos, estamos perturbados em a gente evangelizar, nós temos que estar preocupados, irmãos, com a nossa vida de oração diante de Deus. Nós temos que estar preocupados. Se a gente não está com mais de 12 minutos orando, o nosso corpo não está bem. Se você não ora no mínimo 12 minutos, o teu corpo não está legal. Essa ciência comprova. Se você não tem tempo para o Rei dos Reis, e você saber pedir, e não pedir mal, pedir para o seu deleite, é saber pedir realmente aquilo que Deus quer que você peça. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro, Romanos 10, 14. Em Romanos 10, 14, o apóstolo Paulo diz: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Em terceiro, eu queria enfatizar que muitos estão indo para o inferno porque a igreja deixou de orar. A cada 3 segundos no mundo uma pessoa morre. Acabou de morrer uma pessoa. Acabou de morrer outra. Acabou de falecer outra. Pessoas estão indo para o inferno. O que mais nos deixa tristes e comovidos é que a maioria das pessoas estão indo para o inferno, que estão morrendo. Muitos estão salvos. Mas por quê? Porque a igreja deixou de orar. E essa deve ser, para mim, a mais devastadora, eterna falta de oração. Quando nós não se importamos mais com o ser humano, a gente se importa com os nossos deleites. A gente quer a empresa dando certo,
A nossa oração principal é para que eu ganhe dinheiro, para que eu seja rico, que meus filhos façam a melhor faculdade. E a gente não está dando a importância que Deus quer que a gente dê para as almas perdidas. Quem ora tem amor pelas almas perdidas. Quem ora, irmãos, quem tem uma vida de oração, ele está tão conectado com Deus, porque ele ama as almas assim como Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quem tem uma conexão de oração, ele ama almas. Ele quer salvar almas do pecado. Ele quer salvar almas do inferno. Ele quer ver as pessoas se convertendo. Quem tem uma vida de oração, irmãos, ele começa a dar prioridade na sua vida, e o objetivo dele é fazer a vontade de Deus. É fazer com que aquela pessoa que está pronto para se matar, tirar a própria vida, ele tirar aquela pessoa de lá e trazer aos pés de Jesus. Quem ora, irmão, ele quer tirar aquela pessoa da bebedeira e trazer aos pés de Jesus. Quem ora, irmão, ele quer tirar aquela pessoa lá daquele inferninho ali, onde tem prostituição, onde tem... Glória a Deus. Acho que falhou. Falhou, voltou. Onde tem prostituição? Não, falhou. Quem ora, querido, o desejo dele é o desejo de Jesus. São almas, amém? São almas. A oração, ela move o campo missionário. Então, quem ora, irmão, quem tem uma vida de oração mesmo, ele sempre vai, o alvo dele vai ser o campo missionário. Impressionante isso. Ele pode começar a orar pela enfermidade da igreja. Porque é bíblico, tem que orar para os enfermos. Ele começa a orar para que a igreja não fique doente. Ele começa a orar, mas a principal, assim, o que Deus coloca no coração dele é o campo missionário. A pregação eficaz, ela nasce no secreto. Antes da gente falar de Deus para os homens, precisamos falar dos homens para Deus. Vou repetir para você dar um glória mais alto. Antes de falarmos de Deus para os homens, nós temos de falar dos homens para Deus. Isso é oração. Antes de nós sairmos lá e evangelizar, a gente tem que ter um tempo de oração, falar deles primeiro. Senhor, lá na esquina da igreja tem um grupo de jovens. Eu quero esse grupo de jovens na igreja, Senhor. A gente tem que primeiro falar, para depois ir lá. Porque a oração move o campo missionário. E quando a igreja não ora, como eu falei, que a oração é o termômetro da igreja, quando a igreja não ora, ela não tem paixão, ela perde a paixão pelas almas. Ela pode ter paixão pela música, pela dança, pela pregação. Ela pode ter paixão, mas por outras coisas. Mas quando ela não ora, ela não tem mais paixão pelas almas. Ela deixa de ter paixão pelas almas. E muitas vezes, meu irmão, eu vou ser sincero com você, se a gente deixar de orar, irmão, a primeira coisa que fala é não se preocupar mais com ela. Cada um que se vire. Vai para o inferno porque quer. Olha lá, já falei da palavra, não quer nem que se lasque. A gente não pode perder a paixão pelas almas. Dai-me vida, Senhor. Dai-me vidas, dai-me vidas. Dai-me, Senhor, dai-me vidas. Preciso ganhar almas. Quando a igreja não ora, os pregadores perdem a unção. Quando a igreja não ora, os corações dos ouvintes continuam endurecidos. Você prega, você fala, mas o coração está duro. Porque a igreja não orou. Satanás tampa os ouvidos. As pessoas entram, saem. Não há mudança, não há transformação. Eu queria terminar com um livro de Mateus 9:38.
que a nossa omissão, ela custa vidas eternas. Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de ensinar nossos filhos a orar por almas, a orar para que o Brasil se converta, a orar para que Praia Grande seja do Senhor Jesus, a orar para que o meu bairro feche os botecos e as biqueiras e nasça mais uma igreja. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Glória a Deus. A gente tem que saber pedir. E no mundo que a gente está vivendo, de tecnologia, de IA, cada vez corações mais frios, cada vez pessoas mais cobiçosas, cada vez pessoas cobiçando mais, cada vez pessoas com mais inveja. Isso é normal num coração endurecido, numa pessoa que não conhece a Jesus. E se não há intercessão, se não tiver alguém orando, se não há uma igreja orando, as fortalezas espirituais que cegam os incrédulos não vão ser quebradas. Porque há um peso espiritual. Há um peso no mundo, há um peso na rua, há um peso na igreja, quando não tem oração. Pessoas morrem sem Cristo todos os dias, porque a igreja trocou o clamor pelas almas, pelo entretenimento espiritual. Trocamos o calor. Se eu tivesse um cantor gospel aqui, estava lotado. Se eu trouxesse uma banda aqui famosa, teria gente na rua. Trocamos a prioridade da oração de uma igreja que ora por um entretenimento espiritual. Igreja não é entretenimento. Igreja não é lugar. Igreja não é você. Tem gente que não vai na igreja, eu sou igreja. Nós somos igreja quando nos reunimos e nós formamos um corpo. Igreja é corpo. Igreja não é ninguém sozinho. E quando a igreja se reúne, ela se reúne para orar. Amém? Para adorar. Amém? Para ter comunhão. Para compartilhar a palavra. Feche teus olhos. Abaixa a cabeça. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nos perdoe, Senhor. Nos humilhamos nessa noite diante da Tua palavra. Queremos buscar a Tua face. Perdoa os nossos pecados. Não sabemos orar. Oramos para pedir coisas que satisfaçam os nossos deleites, o nosso prazer. Esquecemos de orar por almas, por vidas, por aquele meu colega de trabalho, por aquele familiar. Eu quero a minha família toda salva. Os meus filhos, os meus pais. Eu chamo a salvação agora. Me comprometo a orar todos os dias. Aumentar a minha vida de oração para vencer os meus vícios
para vencer os meus pecados. Porque eu estou aqui na terra para cumprir um propósito. Me perdoa, Senhor, por buscar primeiro o remédio antes da oração, buscar a farmácia antes da oração, buscar um médico antes de buscar o meu pastor. Eu quero, Senhor, que Ele ore por mim. Eu declaro a cura. Eu declaro a cura. Convido você a ficar de pé agora. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no começo do culto. Eu não vou orar, agora quem vai orar é vocês.